Olá e seja muito bem-vindo para o meu novo quadro Respondendo Comentários, Mitos ou Fatos, onde eu respondo comentários que fizeram nos meus vídeos, em todas as minhas redes sociais. Esses comentários que eu vou responder são do meu último vídeo que eu postei no Instagram, que eu postei um dia na minha vida normal aqui em Israel. Vamos ao primeiro comentário. O Eduardo Fonzaghi comentou: "Isso não é Israel, é Palestina ocupada. É falta de conhecimento ou mau caratismo mesmo?" Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa realmente entender a história, desse local que muita gente fala, que é Palestina, que é Israel e não sei o que. Não vou pegar nada da Bíblia, muita gente fala que isso é apenas os judeus se autodeterminando, sobre quem esteve nessa área em X anos. Então, por volta de 1200 anos antes de Cristo, existiam os israelitas e eles se determinaram nessa terra, era chamada da Terra de Canaã. E mais ou menos 200 anos depois, 1000 anos antes de Cristo, chegou o rei Davi e construiu, determinou essa terra como formaram o reino de Israel e Judá, com Jerusalém como sua capital. Só que aí, em mais ou menos 586 a.C., os babilônios invadiram essa terra, destruíram o templo dos judeus, que eles já tinham construído em Jerusalém, e expulsaram os judeus dessa terra. Daí, em 539 a.C., os persas vieram, tomaram a terra dos babilônios, que tinham tomado dos judeus, e os persas definiram que os judeus podem sim voltar, e eles construíram então o segundo templo em Jerusalém, depois que o primeiro foi destruído pelos babilônios. A terra então foi conquistada por Alexandre o Grande e por muitos regimes diferentes, ao longo dos anos, até que os romanos tomaram a terra em 63 a.C. Aí teve a revolta judaica, e os romanos finalmente destruíram o segundo templo dos judeus, que eles tinham construído quando os persas tomaram a terra dos babilônios e deixaram os judeus voltarem para a terra deles e construírem o segundo templo. E quando os romanos destruíram o segundo templo dos judeus, eles também renomearam a terra como Síria-Palestina. Isso foi em 135 depois de Cristo. Eles deram esse nome inspirados nos filisteus, que eram antigos inimigos do povo judeu, só que eles eram um povo do mar Egeu, ou seja, eles eram mais próximos a gregos, Eles não tinham absolutamente nada a ver, nem com muçulmanos, nem com árabes. Então, os romanos, quando eles deram o nome, renomearam a terra, depois dos filisteus, como um método para deixar os judeus bravos, porque eles eram sim inimigos do povo judeu. Agora, os muçulmanos só chegaram muitos séculos depois, no século VII, quando eles estavam conquistando as conquistas islâmicas, e depois disso, a área passou por vários regimes diferentes. Depois a gente viu os otomanos, os britânicos, até a declaração do Estado de Israel em 48. Além disso, um fato muito interessante é que no alfabeto árabe não existe a letra P, Palestina. Então, na verdade, isso só demonstra como a palavra Palestina, que vem dos filisteus, realmente não tem nada a ver com o palavreado árabe, e também não com muçulmanos. E na verdade, qualquer pessoa que nasceu nessa área durante esses impérios recentes, otomanos, o império dos britânicos, o mandato britânico da Palestina, toda pessoa que nascia aqui era um palestino, independente se era árabe, muçulmano, cristão, judeu. O meu avô, por exemplo, tinha um RG palestino. Ele era palestino, mesmo sendo judeu, porque ele nasceu nessa área, antes da criação do Estado de Israel, e foi uma área que era denominada já, antes dos muçulmanos, já pelos romanos, quando eles tomaram conta da área, era nomeada de Síria-Palestina. Então, isso é um pouco da história de onde vinha a palavra Palestina, mas os palestinos de hoje em dia, na verdade, eram só árabes, como os egípcios, os árabes que se tornaram egípcios, os árabes que se tornaram os árabes da Jordânia, os árabes que se tornaram sírios, libaneses. Então, essa questão de identidade, que foi formada uma identidade palestina, é algo de poucas décadas recentes, que foi se desenvolvendo. E o território que hoje em dia é Israel, e é sim
Israel. Foi definido pela Resolução 181 da ONU em 1947. Era o plano, né, de partição para separar essa área em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Israel, né, os judeus aceitaram esse plano, declararam independência. Já os árabes não queriam aceitar, né, um estado deles ao lado de um estado judeu e decidiram atacar Israel, né? É uma grande guerra, só que eles perderam, no fim das contas. Mas sim, o Estado judaico, o Estado de Israel, hoje em dia, ele existe sim, de acordo com a Resolução 181 da ONU. Recomendo, se você quiser ler mais sobre isso, no site da ONU. Portanto, a ideia de uma Palestina histórica como um Estado árabe é um mito moderno. Respondendo a sua pergunta. Maravilha, vamos à próxima pergunta, que é do Willen Teofilo. Nessa cafeteria vende café sabor genocídio? Oi Willen, tudo bom? Então, o uso da palavra genocídio aqui é um pouquinho problemático e eu vou te explicar por quê. O que a gente vê, na verdade, em Gaza é uma grande tragédia, né? Onde o Hamas, que é o grupo terrorista que lidera Gaza desde 2005, né? Fazem quase 2 décadas que eles não têm eleições. Eles são um grupo, eles são basicamente ditadores, né? A gente soube, né, desde o começo, bem no começo, quando eles tomaram o poder, eles jogaram todos os membros do Fatah, né, que era o outro partido palestino, que estava concorrendo também pela liderança lá, jogaram todos de prédios. Eles jogaram pessoas homossexuais de prédios, eles, assim, qualquer pessoa que se opõe, né, à liderança do Hamas, eles já eliminavam. Além disso, né, se a gente for falar especificamente sobre essa guerra, o próprio Hamas admitiu ter mudado um pouco os dados de mortes, né? O que acontece? O Ministério da Saúde de Gaza, como qualquer outro ministério, qualquer outra organização, são controlados pelo Hamas. Não existe organização independente desde mídia até hospitais, não existe organizações independentes em Gaza. Tudo é controlado pelo Hamas. E saiu um relatório recentemente que eu vou ler para você da Fundação para a Defesa das Democracias, FDD, que fala, né, que o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, inflou o número de mortes de mulheres e de crianças mortas, e mais ou menos um terço das fatalidades registradas palestinas são incompletos. E o Hamas também não divulga, né, números de combatentes, de terroristas mortos. A gente viu muitas complexidades, né, com esse quesito, e mesmo assim, mesmo se a gente fosse acreditar nos números, né, do Hamas, ainda assim a gente compara com qualquer outra guerra. A gente vê agora na Síria. A gente viu, né, uma vala comum na Síria agora descoberta com 100 mil mortos. E em Gaza, mesmo se a gente fosse acreditar, né, com os números do Hamas, são talvez 40 mil. E não tem ninguém aqui no mundo, né, saindo para protestar na rua sobre o que aconteceu na Síria, o que aconteceu na Guerra Civil desde 2011. Mas, porque tem a ver com os judeus, porque tem a ver com Israel, é claro que o mundo inteiro vai sair protestar na rua e vai usar palavras exageradas como você, Willen, como genocídio, quando na verdade isso é apenas muito perigoso, porque isso é factualmente incorreto por todos esses motivos. Agora vamos para o próximo comentário. O Nasser Safa 14 comentou: é muito fácil roubar um país com a ajuda dos saqueadores dos Estados Unidos e parte da Europa e falar que é muito diferente. Que é vergonha! Vai se informar sobre o que acontece. O povinho escolhido que se autodenominam israelenses foram colocados na Palestina para provocar o caos. Vamos falar sobre provocar o caos, querido Nasser. Primeiramente, né, vamos voltar só para a resposta do primeiro comentário e voltar lá, né, falar que os judeus foram colocados na Palestina. Vamos voltar um pouquinho, lembrar, né, 1200 anos antes de Cristo, israelitas já estavam lá, os primeiros na Terra, e historicamente isso não tem nada a ver com a Bíblia, e os muçulmanos só chegaram no século 7. E Palestina vem do nome filisteus, que são gregos, não árabes, não muçulmanos, o nome dado pelos romanos, porque os filisteus eram inimigos do povo judeu.
Tá comigo? Vamos continuar. Vamos falar sobre provocar o caos. Que tal a gente ouvir o Hamas em suas próprias palavras? Vou colocar aqui um trecho de que um membro do Hamas e professor também numa universidade de Gaza, como a gente vê, né, os médicos, jornalistas, professores em Gaza também são membros do Hamas, né, como óbvio. E a gente vai ouvir ele falando e idolatrizando ataques de bombas e o terrorismo. Olha aí. الفلسطينية تقلبت من حالة إلى حالة من صورة إلى صورة. والثورة الفلسطينية المعاصرة عندما بدأت انتفاضة الحجارة في 87 تطورت شيئا فشيئا. مثلا في الأول كانت الحجارة والفعاليات الشعبية، ثم صارت عمليات السكاكين، ثم انتقلت نقلة نوعية بعد ذلك إلى عمليات التفجير اللي صنعها يحيى عياش. هو أول من أدخل هذا نعم، هو أول من استخدم هذا الأسلوب وأول من صنع الأحزمة. وأنا بدي أقول شغلة، يحيى عياش أيقونة ليس فقط لحماس أو كتائب القسام، بصدق. يعني أنا اليوم هذا اليوم كنت جالس مع مجموعة من المحاضرين في الجامعة، فأحدهم يعني مش من تيار إسلامي، لكن بقول لي بصراحة يوم ما كان هذا الشاب يعمل عملية كانت الدنيا كلها تقوم. Então, eu não sei, né, o que é a sua definição de provocar o caos, mas eu acho que o que ele falou é idolatrizar e pedir ataques de bomba, né, idolatrizar o primeiro terrorista que criou o cinto de bomba. Eu acho que isso é um pouquinho, né, causar o caos, mas você que me diz. E o próximo comentário, vamos lá. Luiz G. Paiva comentou: Raquel Safdie, claramente desinformada. Ou seria só maldade em se achar melhor do que o vizinho? Os judeus estão fazendo em Gaza exatamente o que sofreram na Alemanha. Claro, Luiz, eu devo estar desinformada. Eu que moro no Oriente Médio há mais de 7 anos, que convivo com palestinos, que estive no exército envolvida nesse conflito em que a gente está falando e que estudo esse conflito no qual a gente está falando. Com certeza, Luiz, eu sou desinformada. Agora, comparar o que acontece em Gaza com o que aconteceu no Holocausto não é apenas completamente antissemita, mas também é muito, muito perigoso. Durante o Holocausto, 6 milhões de judeus foram sistematicamente aniquilados, assassinados por serem judeus. Sem um Estado, sem um exército. O que Israel está fazendo em Gaza? Primeiramente, né, acontece depois que o Hamas sequestrou 250 pessoas, incluindo crianças, sobreviventes do Holocausto, homens, mulheres de todas as idades, e a gente viu em vídeos, né, esse ataque, esse sequestro, mataram, né, mais de 1.000 pessoas. Então vamos só começar, né, com esse ponto. Além disso, o que Israel está fazendo é lutando contra um grupo terrorista que não só mata, sequestra, estupra os israelenses em si, mas também oprimem o próprio povo palestino de Gaza há quase 20 anos. Então, eu diria que é bem diferente do que aconteceu com os judeus no Holocausto. Próximo comentário. Moscovita THC comentou: como a maioria dos judeus vivendo na bolha, exterminando palestinos. Esse comentário não é só uma generalização absurda, também é muito antissemita, e eu não sei de onde ela tirou isso, né, porque eu só postei um dia na minha vida em Israel, indo pra faculdade, mas tudo bem. Primeira coisa, eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, né, mas Israel é um país soberano, a única democracia no Oriente Médio que é composto por não só judeus. A gente tem 2 milhões de árabes israelenses, 2 milhões de pessoas que são muçulmanos, a gente tem cristãos, a gente tem drusos, a gente tem de tudo, Bahá'í, a gente tem budistas, e todos eles no exército também, né? A minha comandante no exército, na verdade, uma delas era mulher, muçulmana, lésbica, e isso é só um pouquinho do que a gente tem. Tem uma outra comandante que não era minha comandante direta, mas ela, na verdade, é libanesa, e ela foi expulsa do Líbano pelo Hezbollah, depois que o Hezbollah matou o pai e o irmão dela, e ela veio para Israel, foi acolhida, virou israelense, e hoje em dia é comandante no exército israelense, e ela é cristã, na verdade. Então a gente realmente
Tem bastante de tudo, a maioria das comandantes, né, no exército, no treinamento básico especificamente, comandantes de homens também, são mulheres. Então, sim, isso é só um pouquinho, acho que as pessoas esquecem, né, acham que a gente é só um país judeu que não aceita mais ninguém. Não, somos uma grande democracia, a única democracia no Oriente Médio. Outra coisa, acusar todos os judeus globalmente de exterminar palestinos não é apenas um discurso de puro ódio, puro antissemitismo, mas também é muito perigoso. Eu acho melhor a gente manter, né, todo o debate que é 100%, faz sentido a gente debater conflitos e guerras, mas vamos basear tudo isso em fatos. Próximo comentário, vamos lá para o comentário do Guia Marcio Pizzi, deve ser um italiano. Como você se sente que a poucos quilômetros de você está havendo um assassinato em massa? Você não tem vergonha em postar isso, não? Você se alimenta do sofrimento de crianças. Enquanto Israel constrói bunkers, eu tô sentada a 10 metros de um bunker que eu sou obrigada, por lei, a ter para me proteger. O Hamas, na verdade, usa, né, todas essas crianças inocentes. Eles produzem esses vídeos horrendos que a gente vê, né, de crianças morrendo. Eles usam isso a seu favor. Você já viu por acaso aqueles ads, aqueles vídeos em redes sociais, no TikTok, no Instagram, uma mulher falando: a situação em Gaza já era. As crianças precisam de você, do seu dinheiro. Doe agora. Join us in supporting this urgent cause. Donate today and help us ease the suffering of Gaza's children. Você entende, né, que quando a gente vê qualquer organização independente, ONU, né, é a UNRWA, é independente, todos esses bilhões de dólares que o mundo inteiro já caiu nessa e já doou por causa desse tipo de vídeo, desse tipo de marketing do Hamas, acaba indo dinheiro direto ao Hamas, que é desviado, né, dos civis e de qualquer situação humanitária. E eles acabam construindo, né, túneis de terror, em vez de construírem bunkers para proteger seus cidadãos, eles constroem túneis de terror só para lançar mais mísseis e matar mais israelenses e judeus. Você já parou para conectar esses pontos? Eles não constroem escolas, hospitais e abrigos para a população. Eles constroem abrigos, né, para os seus líderes, para os terroristas. Eles abremente e com orgulho usam, né, a sua população como seu escudo. E é por isso mesmo, não tem nenhum lugar em Gaza que está escrito com uma placa, né, Centro de Armas do Hamas. Não existe isso, né? Eles usam hospitais, né? Eles usam o sistema de túneis subterrâneos deles, que é maior do que o London Underground. É maior do que o sistema de metrô de Londres, para vocês terem noção da quantidade de dinheiro que foi necessário. Tudo, né, feito por doações de você, que cai, né, no filme, no marketing maravilhoso deles, que acha que está doando para crianças e acaba só doando para mais terrorismo. Se hoje eu tô viva e protegida, é porque Israel investe em proteger a vida humana, investe em proteger seus cidadãos. Já o Hamas faz o oposto. E além disso, ironicamente, né, soldados israelenses, né, como eu já fui, como muitos dos meus amigos que estão em Gaza no momento, que são seres humanos, né? Às vezes a gente lê soldado israelense e a gente acaba achando que é uma pessoa horrível, um soldado, faz parte de uma guerra. Não, somos seres humanos, ninguém quer estar em guerra, ninguém quer estar lá. A gente está lá porque a gente está se defendendo e que a gente precisa dos nossos reféns de volta para casa, né? Que são pessoas como eu e você. Mas enfim, na verdade são soldados israelenses que ajudam muito mais a população inocente de Gaza comparado com o Hamas. E não sou só eu que tô falando isso, vocês podem ver vocês mesmos com seus próprios olhos as evidências. دكتور شيلي كم شجر بعدين انت بتتكلم عربي هي معاك تشنج من الشمس تترك الشمس تصير معاك تشنج هاي بتكلم عربي يا علاء بتكلم عربي
Tá aqui soldados israelenses dando água para palestinos em Gaza, algo que o Hamas não faz. نشكر الجيش اللي سقانا ميه حماس وفتحوا الجبهه قطمونا ما سقوناش ميه ولا عملوا لنا حاجه خلونا غصب عنا نعيش في مذلل وفي هم وفي دمار تفضل يا كل واحد Então, querido, para responder a sua pergunta, como eu me sinto, né? Como eu me sinto? Eu me sinto muito bem. Eu não me alimento do sofrimento das crianças e, na verdade, eu recomendo a você, qualquer pessoa que está doando ou acha que faz parte dessa causa, que está, sim, ajudando as crianças, é melhor parar que você está fazendo o oposto. O Hamas, na verdade, pega tudo isso das crianças e usa contra os valores, né, democráticos, contra o Ocidente. Essa foi a parte 1 de Respondendo Comentários, Fatos ou Mitos. Dá uma olhada na parte 2 que tem muito mais. Super obrigada por assistir e até a próxima.